querido e poderoso, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me usa para falar com os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Que assim seja, e você que concorda, diga amém, diga graças a Deus. Olha, conversamos de manhã, às 8 da manhã, às 10:30 da manhã, e o tema de hoje é Jeová Shalom, o Senhor é a paz. O texto de onde nós vamos extrair o aprendizado da noite de hoje, está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 24. É o que nós vamos ler nesse momento. É uma leitura longa. Porém, eu fiz a experiência no período da manhã de conversar sem a leitura e fica meio difícil de juntar as peças. E eu fiz a leitura no das 10:30, eu entendi que acaba ficando um pouco mais fácil de compreender a conversa. Então nós vamos fazer dessa forma. Vamos ler. É longo o texto, mas a atenção ela vai contribuir para que o texto seja assimilado da melhor forma possível. Vamos embora. De novo, começa já chamando a atenção. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e a semana passada nós falamos sobre fazer o que o Senhor aprova. Quando faz o que o Senhor aprova, vem um tipo de resposta. Quando faz o que o Senhor reprova, vem um outro tipo de resposta. Então vejamos, vamos começar de novo a leitura. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. E eu faço uma parada aqui, mais uma parada, para conversar com você e dizer assim, quando eu escolho fazer o que o Senhor aprova, e inclusive eu falei disso agora há pouco, na hora de nós consagrarmos a contribuição, nós estamos dizendo assim, Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu não vou me arriscar a dar um passo sem a tua ajuda. Quando nós fazemos o que nós achamos que devemos fazer, ignorando, desprezando a palavra, que é o caso que aconteceu aqui, nós dizemos assim, Deus, eu não estou nem um pouco interessado em ter a ajuda do Senhor na minha vida. Eu respeito o Senhor, eu amo o Senhor, eu gosto do Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas deixa que da minha vida cuido eu. Então, quando a pessoa ela resolve fazer qualquer coisa fora da palavra, ela está dizendo assim, não precisa se preocupar, eu me resolvo. E aí Deus ele responde assim, sem se preocupar, ele permite que o povo acabe caindo nas mãos dos midianitas. Você está entendendo? Diga amém, diga graças a Deus por isso. É desse jeito que acontece, irmão, de um jeito bem simples e bem fácil de nós entendermos, é exatamente assim que a história ela vai acontecendo. Você faz o que Deus aprova, ele cuida de você. Você faz o que Deus reprova, você está dizendo para Deus, não se preocupa comigo. E ele fala, tá tudo bem, se vira aí, se resolve. Vou continuar a leitura. Agora vou diminuir as paradas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, os outros povos da região a leste deles, as invadiam. Então você já identificou. Os israelitas representam o povo da fé, representam eu e você. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região representam os inimigos, os adversários, os do contra, aqueles que torcem para que dê tudo errado, aqueles que o que puderem fazer para nos atrapalhar, eles vão fazer. É mais ou menos assim que funciona. Verso 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Olha que situação, nem ovelhas, nem gado, nem jumento, tudo que tinha eles matavam. Eles subiam trazendo seus animais,
suas tendas vinham como enxames de gafanhoto, eram numerosos. Era impossível de contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Midian era a região onde viviam todos esses povos que eu citei agora há pouco. Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que eles acabaram clamando por socorro. Quer dizer, a hora que a água bateu na coxa, eles resolveram pedir socorro, né? Nós se resolve, nós faz, nós é capaz, nós consegue, nós dá conta, nós se vira, nós se ajeita, nós é nós. E Deus, fica firme aí, irmão, vai nessa tua força, e vamos ver até onde vai. Chegou uma hora que eles começaram a empobrecer de uma maneira tal, que eles viram que eles não iam suportar. Quer dizer, chega uma hora que a dor, a dificuldade, o problema, a adversidade, a luta, a prova, a humilhação, a vergonha, ela chega de uma maneira tão poderosa na vida da pessoa, que a pessoa ela resolve se lançar diante de Deus. Foi isso que aconteceu. Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Então foi eles clamarem, e aí Deus enviou. Bom, eu estava esperando eles clamarem. Eles clamaram agora, então eu vou enviar o socorro agora. E enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Olha aí, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. O Gideão estava se escondendo dos midianitas, por isso ele estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. Tem tradução que vai dizer no lagar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas, todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, minha família é a menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte, e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Olha que interessante, eu vou fazer uma parada, mas depois nós vamos conversar disso. O Gideão falou para o anjo do Senhor, que era uma teofania, manifestação do próprio Jesus ali diante dele, Deus se apresentando através na forma de um anjo. O Gideão fala assim: eu vou preparar minha oferta.
eu volto. O senhor fica aqui esperando eu voltar com a minha oferta? E ele disse, eu fico. Pode ir tranquilo, vá e volte. A hora que você voltar, eu estarei aqui, te aguardando. E assim aconteceu. O Gideão foi para a casa dele. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, a carne no cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora, ofereceu-os a ele sob ou debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães e sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Subiu fogo, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. O anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas, até aí, até o versículo de número 24. E meu irmão, minha irmã, eu acho importante nós conversarmos sobre esse texto e procurarmos extrair dele a informação para a nossa vida da maneira mais simples possível. A leitura é longa, eu já havia dito, porém é uma leitura de fácil compreensão. É uma leitura que você consegue compreender o que está sendo narrado pelo escritor. Vou recapitular a situação. Israel estava sofrendo por conta de abrir mão da ajuda de Deus, de fazer o que achava que era melhor. Israel estava passando por um momento de dificuldade, então o povo, de uma maneira geral, estava passando pela dificuldade, e quando o povo passa pela dificuldade, todos os demais passam pela dificuldade. Não tem como uma pessoa, e isso eu acho importante nós pensarmos juntos aqui, não tem como uma pessoa, ela olhar e dizer assim, e eu já falei disso em outro tempo, vou pegar a Ilma como exemplo. Pode, Ilma? Não tem como a Ilma dizer assim, olha, eu estou tranquila, eu estou na bênção, eu estou em Deus, eu estou firme e forte, e ela está. Mas não tem como ela dizer assim, e eu peguei a Ilma como exemplo, porque eu sei que a família dela está na rocha, graças a Deus por isso. Mas o Sidney está passando por luta, por prova, por dificuldade, não tem como ela dizer, eu estou bem se o Sidney não estiver bem. Eu estou bem se a Keila não estiver bem. Não tem como. Não tem como o irmão dizer que está bem se a sua esposa não estiver bem. Não tem como a irmã dizer que está bem se o seu marido não estiver bem. Não tem como você dizer que está bem se o seu filho, a sua filha não estiver bem. E não tem como você dizer que está bem se o seu pai ou se a sua mãe não estiver bem. Não tem. A pessoa, ela pode até tentar argumentar. Não, eu estou de boa, eu estou bem, eu estou tranquilo. O pessoal que tem que se virar. Não tem como, irmão. Uma boa base bíblica para a gente pensar a respeito disso olhando para a história de Jonas. Jonas estava dentro do barco. O Jonas estava dentro do barco em desobediência à palavra, e porque ele estava dentro do barco em desobediência, todos que estavam no barco estavam correndo o risco, o perigo de terem a embarcação afundada. Isso é importante nós colocarmos junto nessa reflexão, para nós valorizarmos o trabalho conjunto e coletivo, para nós não olharmos na nossa casa e na nossa família somente para o nosso umbigo, para nós não pensarmos que nós somos o único importante dentro da nossa casa, e nós olharmos para a nossa casa como um todo.
olharmos para a nossa família como um todo. Isso é importante para nós não irmos para a empresa onde nós trabalhamos e ali executarmos a nossa tarefa e dizermos assim: eu vou e faço, cumpro com o meu dever e vou para casa e não estou nem aí com os demais. Se você está trabalhando dentro de uma empresa, a empresa como um todo diz respeito a você e você diz respeito à empresa. Não dá e não pode a pessoa estar participando de um grupo e ela simplesmente achar que ela tem como viver de maneira isolada no meio do grupo. Eu estou aqui na igreja, eu venho, ouço a mensagem, vou embora para casa, eu estou na boa e nem sei o que acontece, o que deixa de acontecer na igreja. Não tem como. Porque a igreja é onde você está inserido, é na igreja onde Deus está trabalhando na sua vida e através da sua vida, na vida de pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa que tenta negar isso daí, ela vai estar trazendo para si dificuldades emocionais, dificuldades físicas, dificuldades sentimentais, dificuldades espirituais. O Gideão, ele não estava bem. Ele não estava bem, e a maior prova de que ele não estava bem é que ele estava malhando trigo no lagar. Ele não está bem, irmão. Se ele estivesse bem, a vida dele estava seguindo normal. O pessoal lá faz as coisas que não é para fazer, eles que se virem, eles que arquem com as consequências. Eu estou seguindo a minha vida tranquilo. Ele não estava tranquilo. Não tinha paz no coração do Gideão. Tanto não tinha paz que ele tinha que viver escondido. Tanto não tinha paz no coração do Gideão, que a tarefa do dia a dia, ele não podia fazer com naturalidade. É isso que nós precisamos pensar. A proposta de hoje é pensar sobre o Jeová Shalom. Quando foi que o Jeová Shalom se manifestou pela primeira vez na Bíblia? Essa é a história, esse é o texto, esse é o momento. Vamos ler a introdução. Nós faremos a leitura da introdução e você logo vai identificar. Vamos lá, vou ler com você. A primeira revelação de Jeová Shalom se encontra em Juízes capítulo 6, que é o que nós fizemos parte da leitura. E se refere a um jovem chamado Gideão. A Bíblia diz que os homens agiam conforme bem entendiam. Cada um decretava o que era certo ou errado. Como consequência desse estado de pecado, os israelitas enfrentavam uma situação de grande derrota, pois os midianitas tinham vencido os israelitas. Então, é a partir daqui que eu quero conversar com você e começar o desfecho da história. É a partir daqui que eu chamo a sua atenção para que nós possamos pensar, porque todos nós, às vezes, enfrentamos situações que tiram a nossa paz. Alguém já enfrentou alguma situação que tirou a sua paz? Deixa eu ver, só levanta a mão quem já passou por isso. Talvez possamos ter alguém que está hoje aqui dentro desse templo sem paz. Pastor, eu estou aqui, eu vim para cá, mas Deus sabe como eu estou aqui. Deus sabe como está o meu coração aqui nessa noite. Deus sabe como está a minha vida, minha casa, minha família. Deus sabe. Quem está do meu lado não sabe, não faz nem ideia. Aliás, para manter a aparência e preservar o ambiente, eu até dei um sorriso, até cumprimentei, até disse que estava tudo bem, mas por dentro não está tudo bem. Olhar para a palavra e a partir da palavra aprender como enfrentar essas situações no dia a dia, e não perder a nossa paz. Não perder a paz na empresa, não perder a paz no casamento, não perder a paz com o filho, com a filha, ou por causa do filho, ou por causa da filha, não perder a paz onde quer que você esteja. Nós vamos olhar e entender através de Gideão que o tempo todo Deus estava ali, o tempo todo Deus estava junto. Só que, vou repetir uma coisa que eu tenho falado quase que diariamente, só que nós temos que aprender a valorizar uma coisa. De graça nós temos a salvação. O restante tem um preço para pagar. E não é preço de oferta, viu, irmão? Você que de repente tem dificuldade com oferta, não é preço de oferta. Ainda que tem coisa que, se não for feita a oferta, não libera, não desbloqueia a resposta. Mas não vamos falar disso agora, pelo menos hoje não. De graça é a nossa salvação. Jesus morreu por nós, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Nós só temos que aceitar a salvação. Agora, todas as demais respostas que nós esperamos, elas exigem de nós
uma atitude, uma ação. Tanto que na Bíblia você vai olhar as bênçãos, as promessas, e em todas elas estará escrito assim, ó: se obedecerdes, se ouvirdes, se atentamente, se, é condição, tem condição. Se fizer isso, tem aquilo, se não fizer, não tem. Pode pôr arte bonita no Instagram, quanto quiser. Pode falar frase de impacto, pode usar até camisa com texto bíblico. Não acontece. Não acontece. Porque a nossa vida de fé, vou repetir o que já falei hoje aqui, o que foi cantado hoje aqui. A nossa vida de fé, ela não é vivida de pensamento positivo. A nossa vida de fé é vivida esperando algo que nós não conseguimos ver, mas baseado em fato que nós acreditamos. É assim que nós vivemos. Então, primeiro ponto, vamos explorar o primeiro ponto. Primeiro ponto para nós pensarmos, nós vamos ver como se deu a manifestação do Jeová Shalom, o Senhor é a paz, na vida de Gideão. Então, recapitulando a história que nós já lemos. Primeiro ponto, ao erro, o povo faz o que Deus reprova. Já falamos disso. Então, primeiro ponto para nós pensarmos, eu tomo a decisão se vou fazer o que Deus aprova ou o que Deus reprova. Eu vou escolher através da minha decisão o que eu quero da parte de Deus. A aprovação, o like ou o dislike. Se eu quero ser aprovado nas minhas ações ou reprovado nas minhas ações. Aprovado, eu terei Deus trabalhando comigo, lutando comigo, pelejando por mim. Reprovado, eu estarei abrindo mão da ajuda de Deus e vou ter que arcar com as contas sozinho. Segundo ponto vai mostrar para nós fizemos a leitura, eu não vou ficar relendo todos os textos, mas no segundo ponto mostra para nós o quê? Que o povo começou a sofrer com o empobrecimento, com a vergonha, com a humilhação, com a dificuldade, e quando eles começam a sentir na pele a dor da desobediência, porque a desobediência ela dói, quando eles começam a sentir na pele a dor da desobediência, eles resolvem clamar a Deus. E é interessante que quando eles resolvem clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus responde. Pastor, mas eles eram desobedientes, eles fizeram o que não era para fazer, eles foram na contramão. Eu e você, quantas vezes já fomos na contramão, irmão? Quantas vezes nós já fizemos o que não era para fazer? E aí nós arrependemos, e após o arrependimento nós buscamos a face de Deus, e Deus nos respondeu. Então a tônica não está em fazer o que não é para fazer, a tônica está em arrepender por aquilo que fez, e tomar a decisão de fazer algo novo, e diga amém por isso. O que você fez ontem, anteontem, ou antes ainda de ontem, não importa, irmão, não interessa. Aliás, a Bíblia diz que o arrependimento gerado no coração de uma pessoa faz com que Deus lance tudo aquilo que foi feito no mar do esquecimento. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela tem dificuldade até de falar com Deus, porque ela pensa, olha, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, nem sei se Deus me ama, nem sei se Deus vai me responder. Arrepender, é confessar, é se lançar diante de Deus, é clamar. Foi isso que eles fizeram. Não foi a primeira vez, eu li com você e frisei no começo, de novo eles fizeram o que o Senhor reprova. Não foi a primeira vez. E não foi a primeira vez que eles clamaram, e não foi a primeira vez que eles se arrependeram, e não foi a primeira vez que Deus estendeu a mão para eles novamente. Diga graças a Deus, diga assim, a mão do Senhor está estendida em meu favor nessa noite, graças a Deus por isso. Se você pode bater palma, bata palma com alegria, porque Deus não te trouxe aqui para te condenar, Ele te trouxe aqui para dizer, eu estou com você e eu vou te ajudar a vencer. Aleluia! Graças a Deus. Vamos então para o terceiro ponto. Eles arrependem, eles clamam. A Bíblia diz que o povo se achega a Deus e Deus se achega ao povo. Houve a aproximação e houve a orientação. O Gideão, o povo clamou e Deus respondeu.
Deus respondeu começando a conversar com quem? Com Gideão. A resposta de Deus para o povo, ela se encontrava na vida do Gideão. É interessante isso daí. Isso aí é algo que nós podemos pensar, e não seria heresia pensar de maneira alguma. É algo que nós podemos pensar assim, ó. Nós estamos aqui hoje, sentados aqui ouvindo essa reflexão, e talvez alguém está clamando em algum lugar a Deus, e Deus está falando conosco aqui. Fale para quem está do seu lado, você pode ser a resposta. Irmão, peraí, vamos falar um pouco mais bonito, com mais jeito, com mais vontade também, né? Pelo amor de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém. Pode ser que lá na empresa onde você trabalha tem alguém que está clamando a Deus, alguém que está passando um aperto, um perrengue, uma luta, e essa pessoa está dizendo, eu não aguento mais. E aí Deus fala assim, vai lá meu filho, vai lá minha filha, vai lá para a igreja que eu vou usar o pastor para falar com você. Você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém. Gideão estava sendo a resposta de Deus na vida de Israel. Israel clamou, porque eles estavam numa luta tremenda, e Deus respondeu a resposta, usando quem? Usando Gideão. Aí Deus vai conversar com Gideão, Deus vai falar com Gideão, ó, então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, e ele começa a falar, o Gideão começa a desabafar. É importante quando a pessoa desabafa, é importante quando a pessoa coloca para fora o que ela está sentindo. Aliás, especialistas, cientistas, pesquisadores, pessoas da área da saúde defendem essa tese, esse conceito de você conversar, de você pôr para fora, sabe, irmão? Tem gente que vai e paga. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não me interprete de maneira errada, eu não estou aqui criticando quem assim o faz, pelo contrário, eu estou valorizando o fato de fazer. Tem pessoa que procura o psiquiatra, o psicólogo, e paga para sentar e conversar, e tem ali 45 minutos, 1 hora, a pessoa está falando, passou a hora, tchau. A semana que vem a gente volta a conversar. É assim, via de regra. A pessoa, ela paga para ouvir alguém, ela paga para que alguém ouça o que ela tem para falar. Irmão, irmã, pôr para fora é importante. Pôr para fora é necessário, pôr para fora faz bem para a saúde, faz bem, por isso a gente sempre valoriza. Você está cercado de pessoas que sejam da sua confiança, você está próximo de pessoa que você saiba que vai te ajudar, você tomar o cuidado com quem você fala, com quem você conversa, mas você conversar. O Gideão agora ele está conversando com Deus, e ele está expondo. Ele está dizendo, olha, os nossos pais falaram que o Senhor fez tanta coisa. Os nossos pais falaram das maravilhas do Egito. Os nossos pais falaram de tudo que o Senhor fez. Mas olha a situação que nós estamos vivendo. Olha como nós estamos. Olha só. E o anjo do Senhor ouve o Gideão falar tudinho. É interessante que o anjo do Senhor vai ouvindo, como um bom conselheiro, ele vai ouvindo, ele ouve tudo direitinho, tal. Olha só, verdade, Gideão, que coisa, fale mais, que eu quero ouvir, Gideão, fale mais, que eu gosto de ouvir a sua voz, pode ir falando, fale, Gideão, fale. É Deus dizendo para alguém aqui na noite de hoje, fale porque eu gosto de ouvir a sua voz, ore porque eu gosto de saber o que passa pelo seu coração. O Gideão ali, ele está orando, ele está conversando com Deus, ele está falando com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor está ouvindo tudo atentamente, conforme ele havia falado. Aí vem o ponto de número 4, que diz assim, ó, que o Gideão responde a palavra de Deus. Ele responde, ele conversa com o anjo, e o anjo argumenta e mostra situações na vida dele, importantes para o Gideão pensar. E agora o Gideão ele toma uma decisão.
Eu acho legal de nós pensarmos juntos também que o Gideão era um rapaz crente. O Gideão era uma pessoa crente. Ele era uma pessoa que aprendeu dos pais dele a viver a vida de fé. E isso é importante nós valorizarmos nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que está cada dia ficando mais difícil o negócio. A porca está torcendo cada vez mais o rabo. Então, o irmão, a irmã que tem filho, filha, criança, é importante sentar, vir para a igreja, trazer a criança para a igreja, conversar com a criança, ensinar para a criança a palavra, porque está ficando difícil. E vai ficar mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Não vou eu aqui ficar falando, não é a intenção, mas graças a Deus, o governo que nós temos hoje, que é um governo conservador. Não estou aqui, se você gosta desse governo ou não gosta, não vamos ficar aqui avaliando o governo, mas graças a Deus, porque se não fosse um governo conservador hoje no nosso país, a vaca já tinha ido para o brejo há muito tempo. A coisa já ia estar assim, desandada há um bom tempo atrás. Mas a minha fala é no tocante a chamar a atenção. Conversa com o seu filho, conversa com a sua filha, conversa com o seu marido, com a sua esposa, valorize, faz igual a Maria. A Marta foi quem convidou Jesus para entrar na casa, mas foi a Maria quem ficou para ouvir o que Jesus tinha para falar. Faça igual a Maria, fica para ouvir o que Jesus tem para falar, não faça como muitos fazem, vá na igreja, mas a pessoa mesmo não quer saber de ir para a igreja e colocar a vida dela em prática através da palavra. Gideão, ele responde, ele ouve, o anjo está conversando com ele, dizendo, olha, você vai ser a pessoa usada para mudar a história, você é a resposta na vida desse povo. Só que o Gideão, eu falei no começo e volto a repetir, o Gideão estava junto com todos os demais, passando por um momento de dificuldade, e dentro do coração dele não havia paz, tanto que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele não precisava falar para ninguém que ele não estava bem. Só o fato dele estar no lagar, malhando o trigo, já dizia que ele não estava bem. Tem hora, irmã, que nós não precisamos falar nada para ninguém. As nossas ações por si só, elas mostram que nós não estamos bem. Aliás, um dos cursos, uma das conversas que está em alta nos dias de hoje é a programação neurolinguística, que diz respeito àquilo que o corpo da pessoa responde. O jeito que a pessoa se comporta vai verdadeiramente mostrar o que ela está sentindo. O Gideão, malhando o trigo, sem paz nenhuma, mas ele é visitado e ele é escolhido por Deus para ser a ferramenta de mudar aquela situação. A Bíblia diz assim, olha ele conversando com o anjo, não vá embora, fique aqui até que eu volte e traga a minha oferta. Começa aí a mudança da história na vida de uma pessoa. Começa aí a mudança da situação dentro de um casamento. Começa aí a mudança da situação dentro da vida profissional, dentro da vida financeira. Até agora nós vimos o quê? Vimos o povo fazendo o que não era para fazer, o povo se arrependendo, o povo clamando, e Deus respondendo ao clamor. Agora nós vamos ver a resposta do Gideão, a resposta de Deus. Deus respondeu, e ele falou. E muitos de nós fazemos assim, nós pedimos para Deus uma resposta, e nós chegamos até o templo, e Deus fala conosco. Fala ou não fala? Deus responde ou não responde, irmão? Deus já respondeu a sua oração, o seu pedido alguma vez aqui nesse templo? Sim ou não? Então, a grande questão não é se Deus vai responder ou não vai, porque Ele vai responder. A grande questão é qual vai ser a sua resposta em relação à resposta de Deus. A resposta de Deus para o povo foi falar com Gideão. E quando Deus vai falar com o Gideão responde a resposta de Deus. Ele diz, espera aqui que eu volto.
vou pegar a oferta, vou preparar a oferta. Porque o Gideão, ele era crente, irmão. E ele aprendeu que quando eu quero uma resposta no meu altar tem que ter sacrifício. Muitas pessoas querem resposta no altar, mas não colocam o sacrifício para que o fogo seja manifesto. Tem muita gente querendo resposta no casamento, mas não coloca o sacrifício no altar para que a resposta no casamento seja liberada por Deus. Pastor, o senhor está falando de sacrifício? Que sacrifício que é? A oferta especial desse mês eu já apresentei. Minha oferta eu apresentei hoje. Meu dízimo também. Não é disso que eu estou falando, irmão. Não é disso. Pode ficar em paz, que não é disso não. É vida sacrificial, é se sacrificar. É sacrificar pelo seu casamento. É sacrificar pelo seu filho. É sacrificar pela sua filha. É sacrificar pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe. É uma vida sacrificial. Tem uma canção que nós costumamos cantar aqui: vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. É vida de sacrifício. É aquilo que nós estamos propondo aqui já faz algum tempo, não é de hoje nem de ontem. É a oração 6 horas da manhã, é a oração 6:30 à noite. É jejum, é oração, é leitura da palavra. Muitas vezes a pessoa quer que Deus responda no casamento, quer que Deus responda com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, na empresa, quer que Deus responda, mas a pessoa não apresenta sacrifício. Gideão estava esperando resposta, ele queria ter a convicção de que Deus estava agindo, e ele havia entendido que ele podia ser de fato a resposta de Deus para a situação do povo. Mas ele vai buscar o sacrifício. Ele ensina para nós que toda vez que nós estamos esperando uma resposta, nós precisamos olhar para o nosso altar e ver se no nosso altar tem sacrifício. Pergunta para quem está do teu lado aí: tem sacrifício no altar? Pode ser que a pessoa que está do teu lado, irmão, veio para cá pedir uma resposta de Deus, e Deus está me usando para responder. Quem aqui está querendo que Deus faça algo, transforme a casa, a família, o marido, a esposa, o filho, o patrão? Quem está esperando uma transformação aqui? É campanha de transformação. Quem está esperando uma transformação, diga: eu estou esperando uma transformação. Então, irmão, não vou te enganar. Eu vou ser bem claro, e mais claro do que eu costumo ser. Acho que não tem necessidade. Pode ser que dê para ser, mas acho que não tem necessidade. Você que está esperando transformação, não se iluda. Para ter fogo tem que ter sacrifício no altar. Quanto tempo você ora por dia? Você ora. Não estou falando que você tem que orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, não. Pelo contrário. Quanta Bíblia você lê por dia? Não estou falando que você tem que ler 2 livros, 3 livros por dia. Nada disso. Qual foi o último jejum que você fez? Tirou a Coca-Cola? Quando foi a última vez que você deixou a Coca para trás? Quando foi que você deixou o café para trás? Sem café eu não fico, eu estou sem pão, irmão, eu estou ficando doido. E a turma veio: pastor, eu fiz um pão que ficou... Coma o pão e seja abençoado com o seu pão, mas não traga pão, porque eu estou de jejum de pão. Hoje ganhei pudim de leite condensado, mas de pão eu não estou podendo, irmão. Então não me convide para comer pão, mas bolo eu como. Estou sem comer pão, estou sem refrigerante, já tem um tempo. Fiquei sem jantar quase 200 dias. Por que isso tudo, pastor? Porque eu quero que Deus manifeste fogo no meu altar. Eu quero que Deus manifeste fogo nas minhas buscas que eu tenho feito por Ele e a Ele. Então eu entendi. E eu estou te convidando. Pastor, eu estou vindo para cá. Eu estou sem paz. E eu quero que Deus manifeste paz na minha vida. Pois bem, estou aqui junto com você estudando um pedaço da palavra de Deus que nos mostra uma pessoa que estava sem paz. Mas essa pessoa que estava sem paz, que disse para Deus assim, disse para o anjo do Senhor, que era o próprio Deus: o Senhor fica aqui, não vai embora. Eu estou sem sacrifício no altar. Na verdade, eu nem estava esperando ser pego desse jeito assim, né? Eu não vim preparado, mas o Senhor fica aqui que eu volto.
E ele vai, o texto diz que ele prepara o cabrito, ele prepara o pão, ele prepara, Dani, ele prepara, e ele volta. E Deus estava ali aguardando ele na volta. Deus espera por você o tempo que for preciso. Você não se preocupe, que Deus está aguardando você. Não se preocupe, então, pastor, que eu tenho ouvido o senhor falar, já faz um tempo, mas eu ainda não, fique tranquilo. Não é comigo a resposta sua, não. Não é com o pastor que você tem que se preocupar. Porque o Deus que estava me usando para falar com você, Ele está te esperando. A hora que você chegar, não vai ter jeito de dar ruim, não. A hora que você chegar, ele e você vai ter festa. Pode ficar tranquilo e ficar ciente disso. Pois vamos dar continuidade para a nossa conversa. Nós estamos no ponto de número 4, né? A resposta de Gideão à palavra. Vamos para o ponto 5 agora. Aí vem a resposta de Deus à obediência de Gideão. Gideão estava sem paz, mas ele arruma o altar e coloca o sacrifício no altar. Ele resolve sacrificar. E aí a Bíblia diz assim, o texto vai mostrar para nós assim, com a ponta do cajado que estava em sua mão, verso 21, o anjo do Senhor tocou a carne. Ou seja, Deus aprovou o sacrifício de Gideão. Diga graças a Deus por isso. Deus aprovou o sacrifício. Tocou a carne, os pães e o fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne, os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Vê como é quando uma pessoa está sem paz? Vê como é quando uma pessoa não está bem? Estava falando com Deus e nem tinha se atentado que era Deus que estava falando com ele. Eu me lembro dos discípulos vendo Jesus indo ao encontro deles, eles desesperados de medo, pensando: o barco vai afundar. E eles gritam: é fantasma! E Jesus fala: vocês não precisam ter medo, não é fantasma, sou eu. Você vê como que é quando uma pessoa está desesperada, irmão? Olha, essa parte da conversa dá pano para manga. Porque, olha, o que tem de gente que vê coisa que não é para ver, porque está com a cabeça bagunçada. O que tem de marido que atormenta a mulher, porque a cabeça do marido não está boa, então ele vê a mulher falando com ela no espelho, ele pensa que ela está falando com alguém. Não são poucos. E também tem mulher que faz isso daí. A cabeça da pessoa, quando a pessoa está sem paz, a pessoa começa a criar monstro, começa a criar situações. É só olhar. Ele estava falando com o anjo do Senhor e nem tinha se atentado. Vamos encaminhar o final da nossa conversa? Deus conversa com o Gideão responde à conversa de Deus, o Gideão apresenta a Deus o sacrifício e Deus aceita o sacrifício de Gideão. E aí nós vamos agora ver o verso de número 23, que diz assim, olha, agora é Deus se manifestando e liberando sobre a vida do Gideão aquilo que ele estava tanto necessitando. Verso 23, disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Gideão estava precisando de paz para resolver um problema. Se ele não tivesse paz, ele não ia conseguir resolver aquele problema. E Deus se manifesta na vida dele, dizendo assim: olha, paz seja com você. Não precisa ter medo. Você não morrerá. Era tudo que o Gideão precisava ouvir, irmão. Tudo que ele precisava ouvir. Vai para o verso 24, olha. A resposta de Deus agora àquela ação de Deus na vida dele. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz.
Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Deus se manifestou trazendo paz para o coração do Gideão. Mas o Gideão respondeu à paz edificando um altar. Toda vez que Deus nos responde, nós precisamos aprender a levantar um altar. Deus, eu vim para cá. Deus está falando com você, sim ou não, irmão? Você acredita que Deus está falando com você, sim ou não? Você acredita que é Deus me usando para falar com você, sim ou não? Você acredita de verdade? Eu sei que é Deus. Eu preciso saber se você acredita de verdade. Deus respondeu a Gideão. E a resposta de Deus, Gideão edificou um altar. O que isso significa? Que toda vez que Deus fala conosco, nós temos que nos colocar diante de Deus com uma resposta. Deus, eu acredito que o Senhor usou o pastor para falar comigo nessa noite. Eu acredito que o Senhor usou o pastor para que as coisas comecem a passar pela transformação na minha casa. E eu vou edificar um altar aqui. Altar é um memorial. Altar é quando você levanta ali um memorial em gratidão e em lembrança por aquilo que Deus fez ou falou com você. Então, toda vez que você olhar para aquele altar, você vai lembrar: eu cheguei na igreja aquele dia e a coisa estava de um jeito, mas de lá para cá a coisa mudou. E eu não me esqueço disso. E eu me comprometi com Deus nesse dia a fazer isso, aquilo outro. Eu me comprometi com Deus a mudar nisso, naquilo ou naquilo outro. É construir um altar, é levantar um altar, é não sair por aquela porta sem se posicionar diante de Deus. O Gideão não perdeu a oportunidade. Deus falou com ele, Deus respondeu a ele, e ele tomou posse da bênção, e ele levantou um altar. Eu estava sem paz, mas Deus me trouxe de volta a paz. Você não vai morrer, não precisa ter medo, receba a paz. É tudo que eu e você precisamos, irmão, para as lutas do dia a dia. Tudo que nós precisamos, tudo, paz, para nós não fazermos besteira, para nós não fazermos nenhuma caca. Tudo que nós precisamos é paz. Se nós tivermos paz, nós vamos tomar as decisões acertadas, as decisões corretas. Se nós estivermos em paz, nós não vamos dar nenhuma cabeçada. Muita gente faz ou toma decisão sem paz e depois não tem o que fazer para consertar porque a besteira foi tamanha, porque tomou a decisão sem paz. Então, quando nós estamos com a manifestação do Jeová Shalom, o Senhor é a paz, atuando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, nos nossos negócios, todas as decisões acabam sendo acertadas e a vitória é certa. Vamos ler a conclusão. Estou finalizando a conversa. A situação adversa havia levado a paz de Gideão embora, mas a aproximação de Deus traz de volta a paz suficiente para entrar na batalha e vencer com apenas 300 soldados, um exército de 135 mil midianitas. Olha só, quem é que sem paz consegue se organizar com 300 para vencer 135 mil? Ninguém. Mas quando a paz está estabelecida, você conquista vitórias que jamais você conquistaria. Vamos para a aplicação. E aqui chega de prosa. Devemos reconhecer que somos pecadores. É um resumo do que nós vimos tudo até agora, só que trazendo aplicação para a nossa vida. Devemos reconhecer que somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E necessitamos de um Salvador. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aceitar a aproximação de Jesus através do seu sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceitar seu sacrifício por nós fará com que desfrutemos da paz que excede todo entendimento. Lá atrás, o Jeová Shalom,
hoje o Jesus Cristo que se manifesta em nosso meio. João 14, 27, ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e não vou lá dou como o mundo dá. Filipenses 4, 7, ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. Se coloca em pé, porque nós precisamos orar e ir embora para casa. Diga amém, diga graças a Deus. Irmão, irmã, o tempo todo Deus estava com Gideão, mas a preocupação era tanta e tamanha que ele não conseguiu identificar, mas o tempo todo Deus estava com ele. Tenho uma boa notícia para te dar: Deus está com você o tempo todo. Ele não te deixou sozinho em momento algum. E Ele só te trouxe aqui para te fazer lembrar: eu estou com você. A hora que você se posicionar, você vai derrubar 135 mil com apenas 300. Com outras palavras, você vai conquistar a vitória que ninguém diria que você conquistaria, porque eu estou no negócio. Vamos orar, irmão? Pega agora aí, ó, por isso que é importante, né? Você lembra que eu falei, né? Pega seu papel, agora é a hora de você olhar e ler, e agora é a hora. Pega aí o seu material e vamos orar. Converse com Deus. Agora é a sua resposta para Deus. Deus falou com você, agora você fala com Ele. Levanta um altar agora diante de Deus, se posiciona em Deus agora. E vamos lá. Comece a falar com Deus. Começa a se posicionar em Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, essa luta aí, eu estou junto com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de pensarmos juntos, Pai, sobre um exemplo tão poderoso da Tua palavra, que é o exemplo do Gideão. Oh Deus, o Gideão, ele recebe ajuda, ele recebe instrução, ele recebe orientação, e ele estava sem paz, mas o Senhor preenche ele com a paz que excede todo entendimento, e é a partir daí que ele vai para a luta. E na luta ele nem tem que lutar, porque a Tua palavra ensina que os próprios midianitas, entre eles mesmos, acabaram um ferindo ao outro. É assim que o Senhor trabalha, e eu agradeço por essa oportunidade. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe. Abençoa essa vida que vem para cá com situações, ó Deus, de difícil resolução, mas com a resolução a ser realizada a partir do sacrifício de Jesus. Eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu profetizo, ó Deus, a vitória, a bênção, a resposta, o milagre, a unção, o favor, a bondade. Que meu irmão e minha irmã volte para casa cheio de paz, antes de qualquer coisa, e confiante da vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Diz assim, ó: Senhor Deus, eu entrego a Ti o terceiro dia da campanha. Muito obrigado, porque o Senhor é a paz que eu tanto necessito. Bata a palma para o Senhor.